Prezadas irmãs, prezados irmãos, muito boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso guia e modelo Jesus, a fim de que Ele possa nos amparar através de seus emissários, para que nós possamos expor a Ele qualquer problema que estejamos sentindo, conversando com Ele. Jesus é o nosso amigo, nosso irmão. Senhor Jesus, através dos seus emissários, pedimos que nos inspire, nos intua, que nos ampare, que nos ajude a resolver questões, às vezes, Senhor Jesus, que nós não estamos dando conta de resolver sozinhos. Queremos pedir, Senhor Jesus, que nos abençoe a todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e aqueles que à distância também possam estar nos vendo e ouvindo. Esteja conosco hoje e sempre. Nós vamos conversar um pouco sobre o livro Vinha de Luz, capítulo 135, sobre pais. Eu acho que quase todo mundo aqui já é pai ou mãe, não é? Já tem uma certa experiência. Como é que começa isso? Vocês se lembram ainda? Como é que começou? Vocês chegaram num determinado local, olharam para uma pessoa, simpatizaram, deu aquele plim-plim, disse, opa, é com esse ou com essa que eu quero continuar o relacionamento. Ficaram noivos, casaram, e aí vem os filhos. Graça de Deus dentro do lar. Não tem quem não se emocione. Não é só com o primeiro, não. Com vários. A gente, seguindo o que o Emmanuel falou, e ele é o autor desse livro, nós somos o que fomos e seremos o que somos. Ou seja, somamos o que fomos em todas as vidas passadas, nos transformamos naquilo que agora nós somos. E no amanhã, nós somos o que somos hoje. Nós seremos o que somos hoje. Não tem segredo. Aí, na condição de espíritos desencarnados, porque todos nós vamos chegar a esse momento em que o corpo não vai mais oferecer condições do espírito continuar habitando, e nós vamos passar a habitar o mundo espiritual. Vamos nos reencontrar, às vezes rapidamente, às vezes não, com aqueles com os quais nós estamos encarnando há tantas vidas, há tantos séculos, repetindo as mesmas famílias, os mesmos clichês. E nesse momento nós vamos conversar de novo. Olha, vou ter que voltar, porque a coisa ficou feia lá, deixei muita coisa para trás. Não consegui corrigir aquilo que era preciso corrigir, não consegui aperfeiçoar aquilo que eu tinha que aperfeiçoar, e eu tenho que voltar e recomeçar. Então é nesse momento, como espírito errante na pátria espiritual, que a gente começa a analisar a última e as outras vidas, mas especialmente a última, da qual a gente se lembra muito bem, porque durante a estadia na pátria espiritual, sob a orientação do nosso guia espiritual, dos nossos familiares, dos nossos amigos, da equipe de reencarnação da pátria espiritual, nós fizemos um compromisso. Olha, eu quero aprender a amar. Se eu não aprender a amar, que a dor chegue para mim. E a gente reencarna. E como é que a gente vai reencarnar? Você vai ser apresentado pelo seu guia espiritual, pelo seu amigo espiritual. Hoje não deixaram o passador aqui. Ah, está aqui. Você vai ser apresentado pelo seu guia espiritual
Ele está aqui junto com o Espírito que está anotando no seu prontuário aquilo que você está projetando. Então você fez ali, olha, uma análise, colocou ali no seu prontuário, como é que foi sua última vida, onde é que você errou, onde é que você acertou, o que você precisava corrigir, não corrigiu, está tudo anotado ali no seu prontuário. Aí na dependência disso, você vai ter que ter um novo corpo. E o Espírito apresenta para você os modelos. Qual será o corpo que cada um de nós vai escolher para a próxima encarnação? A mulher, no mês do câncer de mama, o homem sem um braço, o outro sem a visão, saci pererê ou câncer de próstata. A gente pode escolher. Isso é inexorável, é fatal? Não. A gente chega do lado de cá, começa a trabalhar, pode modificar tudo isso, no sentido, não da modificação só do corpo, mas no sentido de como encarar esta transformação necessária. A gente muda o destino a cada segundo, a cada momento, deixando de fazer coisas erradas e fazendo coisas certas. Nós estamos mudando o destino a cada momento. Então a gente vai lá para o pai, vai lá para a mãe, escolhe quem vai ser pai, quem vai ser mãe, quem vem primeiro, quem vai ser o primogênito, quem vai ser o caçula. A gente escolhe tudo isso. E aqueles que vão ser nossos pais reencarnam e ficam esperando a gente no momento próprio para a gente poder reencarnar. E aí, pai e mãe se unem, se fertilizam, e a gente vai vendo esse óvulo escolhido pela espiritualidade, saindo do ovário para a trompa, caminhando ao encontro do espermatozoide inoculado ali pelo pai. E o espermatozoide mais bem preparado, não é o mais esperto nem o mais veloz, é o mais bem preparado. Aquilo que a gente precisa na encarnação, o DNA que a gente precisa na encarnação, está tudo ali nesse espermatozoide que vai perfurar essa camada externa do óvulo, vai fertilizar o núcleo do óvulo. Essa fertilização se transforma no que a gente chama de ovo. E esse ovo começa a dividir. Inicialmente 2 células, 4, 16, 64 bilhões de células. Esse ovo vai se implantar no endométrio uterino. Normalmente, gravidez tópica, né? Pode acontecer de gravidez atópica, na trompa, etc., mas normalmente ali no útero. Ele se fixa ali no endométrio e vai dividir-se, continuando a multiplicação. E aí, com 4 semanas, você já é essa coisinha bonitinha que você está vendo aí. Ó. 4 semanas. Olha como é que você é bonito. Embrião, 3 planos distintos. Você tem um plano interno, esse do meio e o externo. Na 5ª semana, começa a dividir esse cordão, o tubo neural. Para cima ele vai dar o cérebro, para baixo ele vai dar a medula espinhal. Na 6ª semana, você já é essa coisinha linda aqui. Isso vista pela ultrassonografia. Se fizer a 5ª semana de uma gravidez de uma cadela, o embrião é a mesma coisa da nossa cara. Se fizer de um macaco, é o mesmo embrião, o mesmo formato. O que isso quer dizer? Quer dizer da nossa evolução a partir do reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, saindo do macaco e chegando à fase hominal. Então, nós fazemos um tipo de regressão anatômica, parecendo, os embriões se parecendo. Então, esse daqui vai nascer e vai dar aquela coisinha que nós, os avós, adoramos ver. A avó chega e diz, a cara da vovó, se for a menina. O avô chega e fala, mas como parece com o vovô? A gente nunca deixa parecer com os pais, né? No meu tempo, faz algum tempo, não tinha ultrassom.
O ultrassom chegou aqui em Goiânia na década de 70, quase 80. A gente não adivinhava sexo, a gente tinha mandinga para adivinhar sexo, para dizer, olha, é homem, é mulher. E eu, como fiz obstetrícia há algum tempo, na faculdade principalmente, eu fazia uma malandragem. A mulher chegava, eu examinava, e ela dizia, o senhor acha que é o quê? Qual o sexo dele? Eu falava, menina. Na ficha eu punha menino. Para outra eu falava, menina. Na ficha eu anotava menino. Eu botava sempre o inverso. Quando eu acertava, elas não cobravam. Se eu não acertasse, ela falava, o senhor falou errado. Como falei errado? Eu anotei, está aqui, ó. Sacanagem. Depois, começaram com aquelas simpatias, né, para ver sexo. Até que apareceu aquilo que nos contrariou muito. A ultrassonografia vendo sexo, quinta semana. Perdeu a graça. Porque a gente tinha duas coisas que a gente só sabia quando abria, ou quando nascia. Urna, resultado de eleição, quando abria a urna. E barriga, quando nascia a criança, que a gente ia saber. Lá em casa foram seis gravidezes, 6 homens. Só quatro que continuaram, dois abortos espontâneos. Então, todos homens. Eu não tive o prazer de ter uma menina, mas aí as netas me satisfazem muito, né? E as bisnetas também. Então, hoje, esse daqui, a gente pergunta, todo embrião, desde que começou a fertilização, a fecundação, todo ele tem um espírito ligado? Quem não tiver, nasce, mas não sobrevive. Só sobrevive o feto que tiver um espírito ligado. A gente está fazendo uma pesquisa sobre embriões congelados para ver se tem uma marcação de um campo magnético junto com esse embrião, para saber se tem campo magnético, ele é fértil ou ele é infértil. Se ele não tem campo magnético, ele é infértil, é um trabalho que está começando agora, vamos ver. Aliás, tem algum tempo que já está começando. Vai ou não vai? Não vai. Então, o apóstolo Paulo, que antes chamava Saulo de Tarso, está no livro Paulo e Estevão, ele era um cobrador de imposto, aliás, ele era um perseguidor de cristãos, a mando do Sinédrio, que era o STF da época. A mando do Sinédrio, ele pegava os cristãos e matava, fazia qualquer coisa para extinguir a raça. O Paulo ficou conhecendo uma moça chamada Abigail, irmã de Gesiel, apaixonou-se por ela, depois ela foi convertida ao cristianismo por Ananias, e ele resolveu dar uma ataca no Ananias, na cidade de Damasco. No caminho ele encontrou Jesus, e naquele momento ele se conscientiza de que a função dele, a missão dele aqui na terra, não era perseguir cristãos, pelo contrário, era propagar o cristianismo. E ele se transformou no maior pregador do cristianismo. Caminhou 30 mil quilômetros em 20 anos. 1.500 quilômetros por ano. Lombo de burro, a pé, de canoa. Naquele tempo não tinha carro, né? Então, ele representa hoje aquele pregador por excelência do cristianismo. Ué, você não vai por quê, hein? Bom, vamos aqui. Então, ele em Efésios 6,4 disse, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação, que significa advertência, repreensão, do Senhor. Porque a gente fica tão encantado com aquelas criaturinhas nascendo nas nossas casas, que a gente quer dar tudo, como se essas crianças só se tivessem direitos, e nós, os pais, deveres. Essas crianças chegam até as nossas casas, vão se transformando, mas nós temos um papel importantíssimo
nas informações a serem dadas a essas crianças. Porque elas vão completar a reencarnação ali aos 7 anos, e só na puberdade realmente, depois da maturação dos órgãos sexuais através da pineal, é que eles vão tomando consciência mais séria do que é a vida, ali passando para a puberdade. Mas até aí, principalmente até os 7 anos, é o momento em que nós temos de poder falar, dialogar, ensinar. E o grande problema é, será que a gente está fazendo isso direitinho? Então, assumir compromisso na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que, olha a condição, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Evidentemente que Emmanuel coloca aqui o caráter divino da sexualidade. Não sexo pelo sexo, sexo desvairado, sexo por reprodução divina. Que a maioria não respeita. Que a gente leva tempo para entender isso. Esses meninos vão crescer. Vão chegar à fase adulta. Questionadores. Quando eles começam a dividir, a repartir o cabelinho, é a hora que a gente assusta. A gente começa, a mocinha a passar batom, o menino passar aquelas coisas no cabelo, se olhar muito no espelho, fazendo academia para ficar fortinho. Eu sou bonito, ou eu sou a bonita. E aí está o perigo. Aí está o perigo. Ontem em Brasília, não sei se vocês viram isso, desencarnou uma menina de 8 anos de idade, fazendo entrevista na televisão e possivelmente inalando desodorante. Fez um choque anafilático e morreu. Ou seja, nessa criação que nós estamos fazendo, participando, realmente nós estamos participando? Estamos dialogando? Estamos vendo o que esses meninos estão fazendo? O que eles estão assistindo? Que tipo de relacionamento, através de telefone, principalmente do tal do Zap, o que esses meninos estão fazendo? Com quem estão conversando? De quem estão recebendo a influenciação? O que nós estamos aconselhando? E o mais importante de tudo, já apresentamos essa criança a Jesus? Através da evangelização? Porque tem muitos pais que acham que não tem obrigação de dar religião e nem religiosidade a seus filhos. Quantos nós conhecemos? Não, quando eles crescerem, tiverem 15, 16 anos, escolhem o que quiserem. E uma boa parte escolheu a droga. O crack descerebrou, vida vegetativa. O perigo é iminente. A gente precisa participar. Tem limites, tudo tem limite. Eu me lembro que quando jovem, na Campininha, perto do campo do Atlético, a gente saía, porque a diversão nossa era cinema, não tinha outra coisa. A televisão chegou em Goiânia na década de 60, 70. A gente tinha Cine Campinas, Cine Eldorado, Cine Avenida, e ali era uma delícia, porque você ia, ficava ali, as moças fazendo avenida, que a gente chamava, andando para lá para cá, e você piscando para uma, piscando para outra, tentando arranjar alguma namorada. Ou você ia para algum baile de formatura, principalmente. Depois da faculdade, aí tinha o DCE, né? Aí eu ia dançar com as acadêmicas. Mas a gente tinha muito pouca droga. Muito pouca. A gente sabia que tinha, mas era muito pouca. E tinha limites. Meu pai vinha de Santa Helena, melhor cidade do estado. Se vocês não conhecerem Santa Helena, é melhor conhecer, porque está acabando. E aí ele botava limite. Olha, 10 horas em casa. O maior estranhamento meu com os meninos na puberdade é que começavam as conversas 10 horas da noite.
os bailes, as festas às 11 horas da noite. Na minha época, 10 horas eu tinha que estar em casa para dormir. Não era só as meninas só não, os meninos também. Muitas vezes a gente ficava preocupado em não dormir, porque demorava a chegar e não avisava, não tinha telefone celular. Depois do telefone celular, a comunicação melhorou um pouco. Mas a gente tem que participar da vida dessas crianças. Por quê? Porque em muitas famílias, os prazeres são envenenados, viciados, droga, cigarro, álcool. Fantasias ruinosas, no sentido de achar que tudo é o ter. Desde pequeno ensinando para o menino que o que vale é dinheiro, são as posses, ao invés de ensinar o ser. Longe das verdadeiras noções de humanidade. Aqui uma figura do Cristo pregando. E o Emmanuel diz, urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade. O que significa embriões da espiritualidade? Aqueles espíritos mais atrasados, que ainda não compreenderam. Esse nosso mundo tem 4 bilhões e meio de anos. Há 250 mil anos, nós começamos a andar sobre 2 pernas. Mas somente há 40 mil anos nós atingimos a fase da razão, segundo o livro Libertação, através do Gúbio. Então, quando Jesus falava, naquela época, e falava para todos nós, não éramos todos nós que aqui estávamos que compreendíamos o que ele estava falando. Porque toda a pregação dele se resumiu num verbo chamado amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Mas a gente não entendia, porque ele falava em parábolas e alegorias. Até os próprios apóstolos dele, os 12, tinham dificuldade em entender. Mas Jesus falava aos corações, às inteligências, que já se mostravam suscetíveis de receber o concurso. Quando nós contratamos a reencarnação em grupo, significa que esse grupo já entende o que todos necessitam. Quando a gente chega aqui, a gente esquece. E às vezes a gente desvia do caminho. Tinha que ir pela direita, vai pela esquerda, tinha que ir para frente, vai para trás, e a gente desvia. Aí a gente tem que entender que nem todos os filhos são iguais. Cada um tem um progresso intelectual, cada um tem um progresso moral, cada um tem uma personalidade. A maneira como você cria o mais velho, às vezes não serve para o mais novo, para o caçula. Então o diálogo tem que ser pessoal, interpessoal. Diálogo, não imposição. Eu tenho muitos amigos que dizem assim, lá em casa mando eu. E eu pergunto para eles, você é amado ou você é temido? Uma coisa é amar, uma coisa é dialogar. Uma coisa é mostrar quando a criança está errada, quando o jovem está errado, por que está errado. Mas você falar para o seu filho que cigarro faz mal com cigarro na mão, você falar para o seu filho que o álcool faz mal, está cheio de garrafa de uísque, cerveja em casa, qual é esse exemplo que você está dando? Aí essa comparação que fez Jesus. Esses espíritos precisam de orientação, de vivência no bem, e não vivência no mau exemplo. O que é a família? Coisa linda, né? Marido, esposa. Só que esse danado vai ter uma despesa, porque tem 3 meninas. Aos 15 anos, festa. E não está barato, né? Os meninos, a gente não faz festa de 15 anos. Acho que nem sei se esse trem tem ainda, né? Então, os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, aqueles que se apresentam como representantes de Jesus, precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assiste. Culto do Evangelho em casa. Seja qual for a religião, não importa. Todas as religiões são sagradas. O problema das religiões somos nós, que deturpamos, que não fazemos da religião uma religiosidade.
que a religião não entra em nós, que ela não é capaz de nos transformar para o caminho do bem. E não é por culpa da religião, não, é por culpa nossa. Porque se a gente entendesse e vivenciasse os princípios da religião, qualquer que seja ela, a gente evidentemente estaria caminhando para esse caminho de Jesus. Então, é preciso nós nos lembrarmos, essas crianças estão conosco para serem orientadas. O Evangelho no lar, simples. No dia marcado, na hora aprazada, abre um Evangelho, abre a Bíblia, ou qualquer um dos livros, faz uma prece de abertura, faz um comentário, cada um comenta segundo o seu alcance, pede magnetização da água, individual para cada um com a sua garrafinha, faz uma prece final. Esse culto ilumina não só a casa onde está sendo realizado, mas todo o quarteirão onde ele vive. A gente vai influenciar não só os encarnados, mas os desencarnados que porventura chegarem por ali também. E essa energia de bem-estar vai se irradiar para toda essa vizinhança. Então, é natural que essas crianças nossas se interessem pelo mundo. É lógico, eles estão no mundo. Chico Xavier, quando veio receber aqui o título de cidadão goiano, através da Assembleia Legislativa, alguém perguntou para ele, você não acha que é vaidade receber um título de cidadão? Não, ele falou, não, eu sou um cidadão do mundo. Nós participamos dessa comunidade onde nós estamos vivendo, somos partícipes, somos componentes, somos tão responsáveis nesta inter-relação entre nós, encarnados e desencarnados na nossa comunidade, que a gente precisa sempre se perguntar o que é que eu posso fazer para melhorar esta comunidade. Então essas crianças nossas vão se interessar pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, pelos acontecimentos mais fraternos. E é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial onde se deve atender desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Não existe filho por acaso. Na pátria espiritual, nós somos apresentados àqueles que irão reencarnar nas nossas casas. E a gente vai saber, ali naquele momento, por que está acontecendo essa encarnação, qual a motivação. E a gente se compromete a ajudar. Aí depois a gente quer fazer de esquecido, é uma tarefa que nós pegamos, é um compromisso. Nós assinamos na pátria espiritual esse compromisso que a gente precisa, evidentemente, cumprir. Marido, mulher, dois corações entrelaçados. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando de cada um de nós, a pai e mãe, cooperação amorosa e eficiente. Amorosa e eficiente. Cada criança dessa tem direito, nós vamos ver, mas tem deveres também. Olha que coisa mais gostosa. Quando você está no hospital, nasceu o seu rebento através de uma cesárea, através de um parto normal, vem aquele bichinho sujo, danado, ou aquela bichinha embrulhada ali numa flanela, num pano, a sua vontade de pegar e beijar. No reino animal, as mães lambem as crias como o primeiro banho. Já no reino nominal, a gente perdeu essa graça de lamber as crias e a gente dá banho. Aí a enfermeira traz depois para você aquele trenzinho limpinho, bonitinho, chorão. Você pega nos braços e dá graças a Deus. Que prêmio, que oportunidade exemplar, magnífica, única. Então, é muito bom ser pai? Sim. É receber encargos desse teor, é alcançar nobres títulos de confiança.
Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A gente sabe que não é. Vacinações, as primeiras dores de barriga, que antigamente a gente tinha que dar remedinho para tirar as cólicas, choravam desesperadamente, a gente não sabia o que fazer, ficava chacoalhando o menino para ver se chacoalhando ele dormia. Às vezes a gente dava um passe, fazia uma oração, acalmava a criança, a cólica passava, vem as primeiras doencinhas, gripes, às vezes necessidade de bronquite, de tratamento mais intenso, tudo fazendo parte. No meu tempo, a criança ia para a escola aos 8 anos de idade. Hoje, pré-alfabetização, 3 anos já está ali, fazendo prézinho. Ou seja, educação nós estamos dando. Amor, será? Porque a maioria de nós trabalha marido, trabalha mulher e deixa o filho por conta da empregada. Ou na creche, onde a gente nunca sabe como é que está passando. E de vez em quando a gente vê aquelas pessoas que cuidam das crianças maltratarem essas crianças. Mas faz parte. É a experiência que nós vamos ter nesse mundo e que nós vamos levar como graça de Deus poder ter tido a oportunidade de sermos pais. Olha que lindo. Filho, marido, esposa, mas, aí vem o mas. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Tem pais ditadores, tem pais que querem ditar para o filho até o que ele vai estudar, o que ele vai fazer, qual a sua profissão. Às vezes os filhos seguiam espelhando no pai ou na mãe. Mas a gente não tem que exigir nada de ninguém. A gente vai dar condições para ele fazer a carreira que ele quiser. Alguns até nem fazem carreira. Nós pegamos um para criar. Foi um caso muito interessante. É uma senhora que morava de frente à nossa casa, no setor aeroporto. Ela tinha 11 filhos. O pai, de vez em quando, ia lá só para fazer o menino. E aí, o caçula, é esse que nós criamos, pegando depois, a mãe a Dona Maria tinha um problema de coração. Ela chegou em casa e disse para minha esposa, Dona Virgília, eu vou internar na Santa Casa, os médicos estão querendo me internar para fazer uma cirurgia no coração, e eu vou morrer. A senhora cria o João? A Virgília foi, cria. A Virgília achou que ela estava só delirando. E ela foi e cumpriu a promessa. Desencarnou na cirurgia. E nós criamos o João. O João não quis saber de estudar. Por mais que a gente matriculasse em colégios onde estavam os meninos, Instituto Araguaia, Dom Bosco, Agostiniano, César Lattes, essa coisa toda, nada. Não quis estudar. Quis seguir a vida dele com a profissão dele. Os outros foram e fizeram os seus cursos. Então, cada um tem uma personalidade. O que a gente precisa é saber apoiar. Mas vai chegar um momento em que eles vão perguntar para eles mesmos, e agora? Para onde que eu vou? Que carreira eu vou fazer? O que eu vou cursar? Qual será a minha profissão? Vou namorar? Vou me casar? Vou trabalhar? Não vou estudar? Não sabem se vão para o norte, se vão para o sul, se vão para o leste, se vão para o oeste. Cadê o diálogo com os pais? Diálogo sadio. Não é de imposição você vai fazer isso. O que você tem vontade de fazer? O que te chama? Eu vou te apoiar, vou te ajudar. Mas esse é o diálogo fraterno. Espelhado no culto do Evangelho. À luz do Evangelho, eles todos caminharão no rumo da Era Nova, compreendendo que se para ser pai ou mãe, são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom
do equilíbrio. Pais desequilibrados desequilibram filhos. As situações em que precisa de corrigenda tem que existir, limites têm que ser impostos. Mas tudo através de diálogo sadio. A maioria de nós, os pais, chegam para os amigos e dizem assim, nossa, mas eu amo meus filhos. Aí é hora da gente perguntar, você já falou para eles? Ah, mas eu amo meu marido. Você já falou para ele? Ah, eu amo a minha mulher. Tem quanto tempo que você não fala para ela? Tudo faz parte do carinho da vivência no lar, na família. De manhã cedo, ao acordarem, você olha para sua mulher, está lá com aquele cabelo desgrenhado, aquela boquinha de hálito não tão convidativo para um beijo, mas você olha para ela e diz para ela, cada dia que passa, você está mais bonita. Cada dia que passa eu te amo mais. Dá um beijo. Com a sua boca toda encebada, dá esse beijo. Olha nos olhos, eu te amo. Porque se a gente não diz, quem é que vai dizer? Quem que não gosta de ser olhado nos olhos e alguém dizendo, eu amo você. Então, é tempo de cuidar, tempo de evangelização. Apresentar essas crianças a Jesus através do culto do Evangelho no lar. Mostrando exemplos no campo da caridade. Levar os meninos juntos. Você vai distribuir pão numa comunidade, vai levar cesta de alimentação numa comunidade, você vai fazer uma campanha arrecadando alimentos para distribuir para famílias necessitadas, leva o menino junto, para ele aprender. Você vai atender doentes, às vezes a gente precisa puxar a orelha para eles aprenderem. O meu mais velho, um dia começou a pedir dinheiro demais. Quando ele já tinha 16 anos, é uma graça, né? Quer dinheiro todo dia. Aí eu chamei ele, você vai comigo hoje para eu visitar os meus pacientes. 5 horas da manhã eu acordei, botei ele no carro comigo. Eu era sozinho, nefrologista em Goiânia, então eu visitava vários hospitais onde vários pacientes estavam internados. Paramos para lanchar na hora do almoço, só paramos de volta para casa às 5 horas da tarde. Eu falei, pai do céu, mas todo dia você tem que fazer isso? Tenho. E é assim que eu ganho dinheiro que você quer gastar. Então esse dinheiro, você precisa pensar que ele é bem ganho, difícil de ganhar, precisa ser bem gasto, com parcimônia. Nunca mais ficou naquela pedição de dinheiro para variar. Então, faça a sua campanha, leve os meninos para aprenderem. Esses meninos estão ali. Observe seu filho. Está mudando o comportamento? Passando o dia para a noite? Dormindo de dia e de noite, quer ficar na rua? Se fecha no quarto, só ouvindo música, só com o telefone, olhando o telefone, vendo mensagem? E você nem sabe com quem ele está conversando? Observe seu filho. Observe sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Observe. Pode mudar o comportamento por depressão. De acordo com o Estatuto da Criança, a criança tem direitos, tem direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade, direito ao respeito, direito à dignidade. Mas tem deveres. Deveres. Ela faz parte de um grupo que reencarnou para conseguir progredir juntos e não isolados. Então os deveres dessas crianças são os mesmos deveres de qualquer cidadão, independentemente de sua idade, da sua raça, do seu sexo, do seu credo, da sua religião, ou de não querer religião nenhuma. A religião não é obrigatória. Eu conheço muita gente que tem religião nenhuma e que, na verdade, é muito melhor que muita gente que tem religião. Isso tudo faz uma necessidade danada de nós nos autoconhecermos. A gente já parou para se analisar? Quando você levanta de manhã, você lembra de fazer uma prece, agradecendo a Deus pela noite, pelas companhias que você teve, pedindo a Deus abençoar seu dia.
que você quer fazer durante aquele dia? O que você não fez no dia anterior que você gostaria de fazer nesse dia que está começando? Quando chega a noite, antes de dormir, na sua prece, você programou a sua noite? Como é que você quer passar a noite? Com quem você quer encontrar? Como é que você quer a sua noite? Estudar, aprender? A gente precisa se autoconhecer. Nós temos que saber onde nós erramos mais e onde nós erramos menos, onde nós acertamos mais. Não é porque o meu autoconhecimento para eu condenar os outros, é para eu entender como religioso que se eu como religioso erro, eu tenho que dar ao outro o direito de errar, mas não de ser condenado. Nós não temos a obrigação de condenar, nós temos a obrigação de auxiliar. Quando ele necessita, nós auxiliamos. E Jesus deixa esse recado para nós. Que seja ele o teu recomeçar todos os dias. Todos os dias. Acordou? Coloca Jesus na sua tela mental. Pede para ele como é que você quer passar o dia. O seu relacionamento não está bom? Você está emburrado, mas a sua consórcia? Perdoa. Dialoga. Acaba com esse mal-estar. Precisa de paz na casa. Precisa de paz nos corações. A porta do diálogo nunca pode ser fechada. Nós vamos fazer coisas erradas como pais, nós vamos fazer coisas erradas como mães, mas o diálogo é no sentido de nós traçarmos rumos de acerto juntos e não isolados. Então que Jesus possa nos abençoar, nos proteger, nos assistir através de seus emissários, dando a cada um de nós a saúde, o socorro que nós viemos buscar. Confiemos que através do passe que vamos receber a seguir, nós vamos receber energias do plano espiritual, da natureza e dos passistas. Essas três energias vão nos abençoar, nos reorganizar, nos equilibrar, nos harmonizar. Tenhamos certeza de que vamos receber aquilo que viemos buscar. Então vamos nos colocar numa posição confortável, vamos fechar os olhos, vamos entrar em prece e vamos pedir a Jesus aquilo que viemos buscar. É hora então, meus irmãos, minhas irmãs, da gente agradecer. Mas como nós somos pedintes inveterados, vamos também pedir. Pedir para os nossos familiares, para as nossas casas. Vamos nos lembrar agora daquelas pessoas que estão adoentadas, nossos conhecidos, familiares, que precisam das bênçãos, da proteção de Jesus, através das energias que nós possamos enviar para eles, através da nossa oração a benefício deles. Senhor Jesus, mas também queremos agradecer pela oportunidade, pela vida, por essa oportunidade de aqui estarmos participando. Agradecer, Senhor Jesus, pela família, agradecer aos nossos avós, bisavós, nossos pais, por tudo que fizeram e nos doaram. Agradecer aos filhos, Senhor Jesus, que você nos deu, e por eles as nossas orações. Abençoe-nos sempre e esteja conosco em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado por estarem aqui, meus irmãos. Boa noite.